Olá, queridos seguidores, clientes que acompanham o nosso canal. Hoje vamos falar sobre um tema que deixa muita gente em dúvida. Se é melhor contratar um advogado ou recorrer à justiça especial civil ou justiça de pequenas causas, como muitos conhecem. Muitos ficam em dúvida porque em muitos casos é possível recorrer tanto a um quanto ao outro procedimento, né, com ou sem advogado, na justiça especial ou na justiça comum. E hoje nós falaremos sobre as diferenças de cada uma delas, por que você deveria escolher uma ou outra, ou em qual situação deveria escolher uma ou outra. Peço que desde já deixe sua curtida e se inscreva no canal se você acompanha os nossos vídeos e gosta do nosso conteúdo. Nós trazemos aqui informação jurídica de qualidade, do que vivenciamos no dia a dia, do que temos estudado durante longos anos, pois atuamos nesse ramo jurídico já há quase uma década, né? E o que temos aprendido aqui, nós queremos trazer um pouco de informação para você, né, cidadão, cidadã, porque a maioria dos brasileiros, na verdade, não tem muita informação jurídica, fica muito perdido quando precisa enfrentar uma demanda ali jurídica, seja no Poder Judiciário ou fora do Poder Judiciário. Então, o intuito desse canal é te dar informações relevantes para que você possa ter a segurança necessária para resolver os seus problemas jurídicos de forma direta ou, quando necessário, contratando um profissional de sua confiança. Então, voltando ao assunto do nosso vídeo, é importante destacar que na Justiça Especial Civil, conhecida como Justiça de Pequenas Causas, é possível entrar com uma ação judicial sem estar acompanhado de um advogado, até o limite de 20 salários mínimos, né? Porque cada ação, cada causa tem um valor ali que tem que ser apresentado para o judiciário, e sendo ali esse valor até 20 salários mínimos, você tem essa opção de entrar sem advogado. Claro, obedecendo o rol também ali das ações que são permitidas, porque algumas ações específicas, diante da complexidade ou de um rito determinado, só podem ser apresentadas na justiça comum, certo? Importante também ressaltar que a justiça especial, ela é como uma justiça mais simplificada, no qual os prazos são mais curtos, as possibilidades de recursos mais restrita e também os meios de provas mais limitados do que na justiça comum, certo? Então é um rito simplificado que visa desburocratizar o acesso à justiça e democratizar também o acesso à justiça, uma vez que é um procedimento gratuito, considerando que na justiça comum é necessário recolher taxas e pagar ali algumas taxas que o judiciário determina, enquanto na justiça especial civil você pode entrar com ação ali em primeiro grau, pelo menos sem advogado e sem nenhum custo específico de taxa do judiciário, certo? Até 20 salários mínimos. Acima de 20 salários mínimos é possível também entrar na justiça especial, mas com acompanhamento de advogado. Até o limite de 40 salários mínimos, então. Acima disso, somente na justiça comum, certo? A justiça especial civil, ela tem uma fase de recurso limitada, no qual o cidadão ele só pode recorrer de uma decisão do qual não concordou para as turmas do próprio juizado especial, né? E essas turmas têm um entendimento próprio de muitas demandas, de muitos assuntos que divergem, em alguns casos, da justiça comum. Então, é importante ter isso em mente também na hora de escolher o meio pelo qual você vai ajuizar a sua ação, porque pode haver um entendimento mais favorável na justiça comum em alguns casos, outro entendimento mais favorável na justiça especial. Então é muito importante que se entenda ali o sistema, se entenda ali as teses, como as teses jurídicas estão sendo aceitas em cada uma das possibilidades de ingresso de ação, para que você aumente as suas chances de êxito quando for apresentar a sua ação perante o Poder Judiciário. Para isso, é recomendável, independente se você vai ter o acompanhamento de um advogado ou não no processo, que você consulte um profissional competente a fim de que ele te diga, é melhor que entre na justiça especial, é melhor que entre na justiça comum, e aí você tenha maiores chances de ganhar a sua causa, né? Nós, em geral, recomendamos que os nossos clientes optem pela justiça comum, não só porque é uma justiça que você deve necessariamente estar amparado por advogado, porque em todos os casos nós recomendamos, na verdade, que você busque um advogado para representá-lo processualmente.
uma vez que na companhia de um advogado ali te orientando, né, um advogado que foi contratado para cuidar dos seus interesses, você vai ter alguém que vai cuidar da sua ação, do seu caso de forma personalizada, né? Se preocupando realmente que você tenha êxito naquela ação, te dando toda a orientação jurídica, tirando todas as suas dúvidas de maneira rápida, né, de maneira eficaz. Ao passo que, se você entra numa ação judicial sem o acompanhamento de um advogado, além de você não ter esse acompanhamento técnico altamente relevante em todos os casos, você também não vai ter essa disponibilidade daquela pessoa que te presta o serviço ali, que é um serviço mais automatizado, prestado pelo próprio poder público, né, através do poder judiciário. Então, pense a diferença de buscar um atendimento ali na área de saúde, por exemplo, através de um serviço público e através de um médico da sua confiança ali que você contratou. Então, é mais ou menos essa diferença de atenção, de qualidade que você vai ter ali no atendimento e no acompanhamento da sua demanda que você vai ter, estando ou não com o advogado, certo? Então, diante disso, já é um fator muito relevante você ter ali, optar pelo procedimento comum ao invés do procedimento especial. Ah, mas eu não posso entrar também com um advogado no juizado especial, ter ali naquele rito diferente o acompanhamento ali do meu profissional de confiança? Pode. Mas como falado anteriormente, o juizado especial ele tem um rito mais fechado, onde, por exemplo, não é possível produzir provas periciais, o que em alguns casos deixa a ação muito limitada e pode mesmo impedir o prosseguimento ali daquela ação em determinado momento. Então, para não ter erro, para não ter alguma limitação, para não enfrentar um problema dessa espécie, a justiça comum ela é mais recomendada. É importante levar em consideração que o juizado especial foi estruturado para ser um rito mais rápido. Realmente, os prazos são mais curtos, existem menos fases, né, o que facilitaria o tempo desse processo ser mais curto, ser mais rápido e assim ter uma justiça mais célere e efetiva. No entanto, na prática, muitas vezes nós nos deparamos com processos que demoram muito também no juizado especial, que demoram de ser julgados, que demoram ali de ter a decisão final, assim como acontece na justiça comum. Diante disso, perde um pouco do sentido entrar no juizado especial civil, que limita mais ali a produção de provas, as espécies de recurso, e às vezes demora tanto quanto na justiça comum, né? Então, por isso também é um fator importante que nós recomendamos sempre que se busque a justiça comum para ali ter o julgamento favorável do seu caso. Se a questão for só financeira e você não puder contratar um advogado, mesmo na justiça comum você tem a opção de buscar um defensor público, né? Um advogado que o governo ponha à disposição do cidadão que não tem condições financeiras de contratar um advogado particular para que ele ali cuide do seu caso. Obviamente, também por se tratar de serviço público e pela alta quantidade, pela alta demanda de pessoas que buscam a defensoria pública, também não haverá um serviço tão personalizado e atencioso como de um advogado particular. Contudo, o rito comum, no nosso entendimento, já é mais favorável na maioria dos casos, salvo naquelas hipóteses em que há um entendimento específico mais favorável nas turmas ali da Justiça Especial para esse caso, né, para essa situação que nós vamos defender, que nós vamos apresentar de juízo. Então, é muito importante ter esses detalhes em mente, essas considerações, para optar qual é o rito mais adequado para o seu caso. Se você quer ter êxito realmente na sua demanda, se você quer buscar aumentar as suas chances de ganho, você precisa analisar ali, diante do seu contexto, qual o procedimento é mais adequado. Ainda que seja possível entrar na justiça especial, muitas vezes o recomendado é entrar na justiça comum por conta dessa amplitude, nessa possibilidade de ter um aprofundamento no seu caso, quanto a provas e quanto a parte recursal, certo? Além disso, é importante ressaltar que na justiça especial, ainda que você entre sem advogado, em caso de recurso, se for preciso recorrer da decisão judicial, você necessariamente precisará contratar um advogado. E, levando em consideração esse ponto, era melhor ter constituído o advogado desde o início da ação do que só em fase recursal. Porque a partir do momento que você entra com a sua ação, um advogado contratado, ele vai estruturar para que aquela ação seja
ajuizada seja apresentada da maneira mais completa e mais benéfica ao seu cliente possível. E em fase recursal você aproveita essa estruturação estratégica para a entrada da ação. Como eu digo para os meus clientes, a fase mais importante do processo é a fase em que você dá início, porque é a fase que você precisa estruturar bem a sua tese, apresentar ali os seus fundamentos fáticos, os seus fundamentos jurídicos e apresentar o conjunto probatório. Muitas vezes, em outras fases do processo, você não poderá apresentar, né, os seus direitos da forma ideal se você não apresentou no início. Então, mesmo em fase recursal, fica ali uma certa limitação decorrente disso. Mais um motivo pelo que se recomenda, né, que se contrate, que se busque um profissional, um advogado, para acompanhá-lo no seu caso, para representar os seus interesses da maneira que o seu caso merece, certo? Espero que tenham gostado desse vídeo. Nos vemos no próximo.